Qual a cirurgia mais difícil de se recuperar? Mama. Não, de recuperar? Achei que era fazer. De controle corporal. Mama. Abdominoplastia. De recuperar? Abdominoplastia. Qual a cirurgia mais dolorosa? Prótese glútea. Prótese glútea, com certeza. A menos dolorosa? A menos dolorosa? Prótese de mama R24R. Eu deveria me sentir culpado por querer fazer cirurgia plástica? Agora para que ele quer falar. Vou contar a minha história. Pra quem não sabe, eu andava na rua, eu vivia pedindo. Eu morava nos bloquinhos da UEM, isso é verdade. Eu morava nos bloquinhos da UEM no primeiro ano de faculdade. Mas nada disso com a história. Qual era a pergunta? Eu deveria me sentir culpado por querer fazer cirurgia plástica? Deveria sim, você devia estar trabalhando. Então assim, a minha história, eu tive muita dificuldade em me aceitar cirurgião plástico. Porque eu achava que eu estava mexendo apenas com a vaidade das pessoas. Eu tenho uma formação bem religiosa, sempre tive, o que me influenciou nessa culpa de querer cirurgia plástica. Aí eu fiz cirurgia geral para fazer cirurgia plástica, fiz cirurgia do trauma, fiz pós de UTI. E eu me sentia muito feliz salvando vidas. Quando eu prestei cirurgia plástica, eu tinha quase certeza que ia durar uns 6 meses no primeiro ano de residência, ia largar e ia voltar para fazer aquilo, porque eu não ia me sentir à vontade mexendo com vaidade, que para mim poderia ser um pecado ou uma falta de evolução moral e espiritual. Tinha vergonha de falar que era cirurgião plástico. Para mim, um neurocirurgião era bem mais cirurgião que eu, um cirurgião oncológico era bem mais cirurgião que eu, porque ele conseguia tratar coisas que salvavam a vida das pessoas. Bom, fim do meu primeiro ano de residência, eu ganhei tanto presente de Natal dos pacientes que eu tinha operado. E eu nunca tinha ganhado muito presente de Natal. E aquilo me chamou a atenção. Falei, cara, eu salvava a vida pra caramba, de verdade. Eu tinha um baita orgulho do que eu fazia nos plantões de trauma e de UTI. Eu me dedicava mesmo, igual me dedico à plástica. E aí eu falei, cara, por que será que as pessoas, quanta pessoa fútil. E aí, na verdade, não. Você não pode julgar a dor do outro, cada um tem sua dor. E a grande verdade, tirando o julgamento, se a gente for olhar hoje para a humanidade como um todo, o design importa. Arrumar a cama. Para que você arruma a cama já que você vai desarrumar à noite? É para ela ficar bonita e quando você olha, você tem uma sensação boa. O belo, ele traz sensações boas. E você buscar ser belo te ajuda. E eu achei o meu propósito na cirurgia plástica, e hoje eu tenho um baita orgulho, porque a gente consegue, através de uma mudança física, que a pessoa às vezes fica compenetrada e gastando energia inútil ali, nesse negócio a gente consegue destravar e a pessoa consegue seguir um caminho que ela nunca nem imaginou. Então talvez as pessoas hoje elas confundem, elas já observam julgando. Então quando você observa, existe a dor no mundo do estético, sempre existiu. Talvez daqui milhares e milhares de anos, talvez não, mas hoje o design é muito importante. Então, devo me sentir culpado? Que era a pergunta que eu queria fazer cirurgia plástica. Não, você deve se sentir inserida nesse planeta, porque todo mundo está preocupado em design, em melhoria e sempre está melhorando. Isso é fantástico. E você tem direito, né? E a minha história, com relação agora eu vou falar a minha história no sentido de paciente mesmo, né? Eu acho que eu posso contar a minha história com as cirurgias que eu fiz, inclusive. E a coisa que mais me incomodava inicialmente era o tamanho da minha mama. Eu tinha mama pequena e pior, um lado era um pouco maior que o outro, então eu sempre estava disfarçando com sutiãs com enchimento. Era uma coisa que me incomodava, não atrapalhava minha vida, eu tinha minha rotina normal, eu tinha meus amigos, eu saía, mas eu não usava o biquíni que eu queria e estava tudo bem. Mas te consumia uma energia, claro. Uma gestão de energia inútil. Sim, e assim, a princípio parecia somente uma estética, uma futilidade, mas de certa forma eu recebia minhas amigas em casa, iam dormir em casa, pijama, eu colocava o sutiã por baixo para poder disfarçar essa diferença. Então são coisas que quando eu consegui fazer minha cirurgia, que minha mãe super me apoiou, meu pai me apoiou daquele jeito, mas a gente fez a cirurgia, foi bem libertador para mim.
Foi muito libertador. Então minha autoestima era boa, só que daí eu fiquei mais segura, fui pra faculdade. Na faculdade, uma coisa, eu não me importava mais se o sutiã de enchimento eu não usava mais. Então eu não tinha essa preocupação se alguém ia perceber que estava diferente, que não estava, porque já era uma coisa que não me incomodava. Mas aí tinha uma outra coisa que me incomodava e que eu só fui notar depois, que eu me incomodava com o cocinho do nariz. E eu me incomodava no sentido assim, tirava foto, saía, tava tudo ok. Só que, por exemplo, se eu estivesse conversando aqui com você e eu sei que o Dudu tá me olhando, me incomodava porque ele olhava meu perfil. Então, eu percebi que todas as vezes que tinha alguém me olhando de perfil, eu virava para essa pessoa. Então me incomodava sim, mas mais uma vez, não foi nada que me abalasse emocionalmente, mas eram coisas que me tiravam energia. Fiz minha cirurgia, depois eu bati o carro, acabou quebrando mais um pouco, mas assim, hoje não tá perfeito, mas eu sei que hoje eu tô conversando com você, não tem nada que me incomoda. Eu não consumo minha energia com isso, minha energia tá sendo consumida com outras coisas. Isso é libertador. Outra coisa, terceira cirurgia, porque não parou por aí, né? Porque a pessoa... Lipo. A lipo. Eu sempre usei roupa larga, porque eu nunca tive cintura. E mais do que isso, eu sempre tive uma gordurinha no flanco. E eu sempre fui magra, sempre magrinha. E aquela gordura, ela não ia sair. Poderia emagrecer, não ia sair, porque eu sempre fui magra. Então eu sempre usei roupa larga. Pronto, resolvi o problema. Tudo bem, é o que tinha. Colocava uma batinha, você lembra dessa época? Tudo era larguinho na barriga e era isso que eu tinha. Quando eu tive a oportunidade de fazer uma lipoaspiração, foi uma outra libertação para mim. Então assim, eu fiz várias cirurgias e mesmo assim hoje eu considero que para mim tudo foi tão importante, fez parte de todos os momentos, todas as fases da minha vida e de repente eu comecei a usar as roupas que eu queria. E ter hábitos melhores. Sim, com certeza, porque eu gostei do que eu tive e falei, eu não quero perder isso, não quero perder de forma alguma. Melhorei meus hábitos e hoje mais ainda. Entendi, virei a chave. Logo que eu fiz a cirurgia, fiquei muito tempo, faz 12 anos que eu fiz minha lipoaspiração. E mudei meus hábitos, mudei minha alimentação. Comecei a fazer atividade física com mais constância, mais frequência. E aquela segurança que eu precisava, eu passei a ter. A roupa que eu queria, eu podia usar. Então, comecei a enxergar a paciente quando ela fala, eu não quero que a roupa me escolha, eu quero escolher minha roupa. E parece tão bobo. Você fala assim, nossa, pra que isso? Mas, gente, se você passa por essa situação, você entende. Você ser dono da sua... de você mesmo, de segurança do que você quer, de como você se posiciona, de como você se sente feliz com o que você é, porque a gente sabe que a gente não é perfeito. Eu tenho um monte de defeito ainda, mas hoje, se perguntar se eu faria uma cirurgia plástica, nesse momento eu não preciso, para mim, e eu sei que eu não tô perfeita, mas vou fazer. Mas as pessoas, elas precisam disso. Elas precisam disso e é importante sim, até mesmo, principalmente na adolescência, tá gente? Que é aquele momento de personalidade, que elas estão formando, que elas estão criando novas amizades e que elas precisam muitas vezes se sentir seguras. Não deve se sentir culpada por querer melhorar o seu corpo ou alguma questão estética que você tem. Muito pelo contrário, você deve se sentir inserida no mundo, que o mundo quer. E tá tudo bem.